Uma empresa privada teria condições de fazer entregas em todo o Brasil, como fazem os Correios? Então, essa pergunta é uma pergunta bastante óbvia, diríamos, porque essas empresas já atuam, né? Se fosse um cenário onde essas empresas não atuam e começassem a atuar, aí a gente teria que olhar para outros países e ver como elas agem. Mas como essas empresas privadas de serviço postal já atuam no Brasil, porque no Brasil elas podem atuar livremente no segmento de encomendas, só não podem atuar no segmento de mensagens, que incluem cartas, telegramas. Então, essas empresas já atuam. Essas empresas são tanto empresas grandes multinacionais, como eu já mencionei, por exemplo, FedEx, DHL, como empresas transportadoras regionais ou locais. Como o mercado é livre, elas podem atuar em todo o território nacional no segmento de encomendas, mas elas não fazem isso, né? Elas não fazem, elas escolhem aqueles lugares mais lucrativos. Isso é típico da lógica empresarial, da lógica corporativa. Óbvio que essas empresas não vão atuar em lugares que não sejam tão lucrativos, né, para os seus negócios. Então, onde elas atuam no Brasil, e a nossa pesquisa revelou isso, principalmente entre as capitais e regiões metropolitanas, e cidades do interior, algumas cidades que se encontram, na maior parte dos casos, nas regiões sudeste e sul do Brasil. Quer dizer, isso não representa nem 10% daqueles 5.570 municípios. Então, uma resposta já imediata seria: essas empresas não são capazes, né, de atuar como os Correios atuam, né? Embora elas possam proclamar alguma intenção de expansão de negócios para o interior, qualquer coisa do tipo, elas não atuarão em todos os municípios brasileiros. Então, isso é essencial para a gente se opor a um projeto de privatização que entrega na mão dessas empresas. Um outro comparativo seria pensar países onde elas já atuam há mais tempo, por exemplo, e como que isso acontece. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, onde a maioria dessas empresas nasceram e estão sediadas, elas também não atuam em todas as cidades. Então, se você olha para o caso dos Estados Unidos, existe uma grande empresa pública de Correios, USPS, e existem empresas privadas. 2 das 3 grandes mundiais têm sede nos Estados Unidos, a FedEx e a UPS. Nesse país, elas escolhem também onde elas querem atuar. Então, se você mora numa cidadezinha do interior de um estado qualquer dos Estados Unidos, você vai receber a sua encomenda, ou você vai enviar pela empresa pública, que é a maior empresa pública de Correios do mundo, a empresa dos Estados Unidos. E as empresas privadas atuam em alguns nichos de mercado concorrencial. Então, para a necessidade que o Brasil tem hoje, para cumprir com as suas políticas públicas, para cumprir com a sua função social, a gente só pode ter um correio público para que a gente possa alcançar, digamos assim, os nossos objetivos.